Bendito é o nome do Senhor, bendito é o nome do Senhor, para sempre. Uma vez mais, bendito. Bendito é o nome do Senhor, bendito é o nome do Senhor, bendito é o nome do Senhor, para sempre. Glórias a Deus, glorificado seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Jesus é o meu Rei, meu Senhor eu sei, a minha vida a Ele entreguei. Glórias a Deus. Ré maior. Amém. Vamos louvar, irmãos. Jesus é meu Rei, meu Senhor eu sei, minha vida a Ele entreguei. Vivo só pra Ele, sirvo só a Ele. Ele vive e reina, Ele é meu. Quando louvo, sinto o seu braço forte, me segura e me dá poder. O seu sangue é forte, já venceu a morte. Quando clamo, vem me socorrer. Diga, irmãos, hoje sou lavado e remido de pão, feliz assim. Todo o meu pecado foi lavado pelo sangue carmesim. Aleluia! Tenho liberdade, vivo sempre além. Fui liberto pelo grande amor que desceu da glória, subiu do madeiro, do lado alto expirou e me encheu de gozo, lhe pagar não posso. Foi demais o que sofreu na cruz, por amor ao homem morreu no Calvário. Tudo isso fez o meu Jesus. Hoje sou lavado e remido, vivo tão feliz assim. Todo o meu pecado foi lavado pelo sangue carmesim. Que felicidade! Que felicidade tenho em Jesus Cristo. Me deu tudo que me prometeu, me livrou dos laços e firmou meus passos. Vou pra sempre dele, ele é meu. E quando lá na glória eu ver o seu rosto, vou cantar de tanta emoção. Ver as mãos curadas onde entraram os cravos, tudo pra limpar meu coração. E hoje sou lavado, hoje sou lavado e remido, vivo tão feliz assim. Todo o meu pecado foi lavado pelo sangue carmesim. Só a igreja, hoje sou lavado e remido, vivo tão feliz assim. Todo o meu pecado foi lavado pelo sangue carmesim. Hoje sou lavado e remido, vivo tão feliz assim. Todo o meu pecado foi lavado pelo sangue carmesim. Uma salva de palmas ao nosso Senhor Jesus Cristo. Aleluias. Glórias a Deus. Amém. Vamos nos colocar de pé, irmãos. Teremos o serviço de dízimos e ofertas. Querido Deus e Pai, que estamos nessa manhã, meu Pai, para te agradecer, meu Pai, por mais essa semana que o Senhor nos desse, Pai. Aqui estamos novamente para pedir mais uma semana de bênção para nós, meu Pai.
também abençoando neste momento, Pai, os dizimistas e ofertantes, Pai. Derrama uma bênção especial a cada um, Pai, no nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Graças a Jesus. Os irmãos podem se sentar. Graças a Deus. Se as águas do mar da vida quiserem te afogar, segura na mão de Deus e vai, amém? Basta segurar nas mãos do nosso Senhor Jesus Cristo. Glórias a Deus. Aleluia. Amém. Se as águas do mar da vida quiserem te afogar, segura na mão de Deus e vai. Se as tristezas dessa vida quiserem te sufocar, o quê? Segura na mão de Deus e vai. Diga, segura na mão de Deus, segura na mão de Deus, pois ela te sustentará. Não temas, segue adiante e não olhes para trás, mas segura na mão de Deus e vai. Se a jornada é pesada e te cansas na caminhada, segura na mão de Deus e vai. Orando, jejuando, confiando e confessando, e segura na mão de Deus e vai. Segura na mão de Deus, segura na mão de Deus, pois ela te sustentará. Não temas, segue adiante e não olhes para trás, mas segura na mão de Deus e vai. Mais uma vez, segura na mão de Deus, segura na mão de Deus, pois ela te sustentará. E não temas, segue adiante e não olhes para trás, mas segura na mão de Deus e vai. Mas segura na mão de Deus e vai. Glórias ao nosso Senhor Jesus Cristo, irmãos. Amém. Teremos a separação das classes. As crianças podem se dirigir com as suas professoras. Enquanto isso, vamos louvando ao nome do Senhor Jesus Cristo. Graça, a graça de Deus revelada. Se não fosse pela graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o que seríamos de nós? Amém, irmãos? Aleluias. Glorificado seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. A graça de Deus revelada em Cristo Jesus, meu Senhor, ao mundo perdido é dada por Deus de infinito favor. Graça, a mim basta a graça de meu Jesus. A graça eu achei em Jesus, mais alta que nuvens celestes, mais funda que o profundo
fundo mar, a fonte de vida fizeste, na qual nos podemos fartar. Diga, irmãos, graça, graça, a mim basta a graça de meu Jesus. Graça, graça, a graça eu achei em Jesus. A graça de Deus hoje prova, tu que vives na perdição, pois Ele te salva e renova, também limpa o teu coração. Graça, graça, a mim basta a graça de meu Jesus. Graça, graça, a graça eu achei em Jesus. Mais uma vez. E graça, graça, a mim basta a graça de meu Jesus. Graça, graça, a graça eu achei em Jesus. Glórias a Deus, irmãos, pela graça infindável, dia após dia. Vamos nos colocar de pé, por gentileza, irmãos, enquanto nos preparamos para receber a palavra nessa manhã. Vamos cantar: o divino no humano tornou-se vida, enquanto o pastor se aproxima para trazer a palavra nesta manhã. O divino no humano tornou-se vida, e o reino dos céus se aproximou. O mistério dos séculos revelado, o Messias prometido se encarnou. Se o martírio começou na manjedoura, de onde o mundo egoísta lhe expulsou, pois não teve um lugar de tal realeza onde pudesse sua cabeça reclinar. Ao que devo eu servir, veio a servir-me. Ao que devo eu buscar, buscou a mim. Ao que devo eu amar, me amou primeiro. Por minhas culpas, por inteiro se entregou. Grandioso Pai celestial, Senhor Deus Todo-Poderoso, Senhor Altíssimo, te damos as graças, Senhor, nessa manhã, por essa oportunidade nas nossas vidas, de estarmos aqui na Tua casa, Senhor, e assim vivermos, ó Pai, na Tua presença nesses últimos dias, Senhor, podendo receber o maná preparado, Senhor, para a noiva eleita desses últimos dias, ó Pai, Senhor, e assim adorar, Senhor, aqui no santuário, na casa de Deus, receber a palavra, receber os favores de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai, do Calvário, poderoso Pai. Assim que, Senhor, nesta manhã nós não viemos com as mãos vazias, mas trouxemos a aspersão do sangue de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai, e assim confessamos toda a debilidade do nosso coração, nossa mente, nosso espírito, Pai. Senhor, assim que nós não poderíamos nos aproximar desse trono de graça, a menos que houvesse esse sacrifício perfeito do Cordeiro, poderoso Jeová. Assim que, Senhor, através dessa benevolência, do Teu amor, nós nos aproximamos, ó Pai, confessando, Senhor, esse sacrifício, Senhor, perfeito do Cordeiro, Pai. Que assim, Pai, possamos receber todas as dádivas do Calvário nessa manhã, para a nossa alma, para o nosso espírito, nossos corpos, Senhor, que haja cura, libertações, que a palavra de Deus prevaleça em cada alma eleita, Senhor, e assim o trono, Senhor, seja ocupado pelo Espírito Santo, Pai,
para introduzir com profundidade, Senhor, a revelação da palavra. Assim que nós nos humilhamos nessa manhã, pedimos as tuas misericórdias a favor de cada um de nós, a favor da nossa congregação e a favor dos eleitos de cada congregação debaixo do sol. Pedimos as tuas misericórdias, Pai, assim te damos as graças, no nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém, Jesus, amém. Bom dia, amados irmãos. Quantos estão felizes com Jesus? Amém? Convido os irmãos a sentarem um pouquinho e assim damos alguns anúncios. O irmão Mateus, eu não escutei ele falar nada, né, do assunto que ele está organizando para, se Deus permite, no próximo sábado. Talvez tu falaria no final, né? Tá. É a tela? Então tá. E então o irmão Mateus vai reforçar, né, no final do culto sobre a possibilidade de nós fretarmos, né, uma van ou um micro-ônibus, né, que a van seria 18 pessoas, e o micro-ônibus seria 28 pessoas, né? Então, a nossa congregação, né, como somos um número mais reduzido, às vezes não dá para fazer uma lotação, né? Se não der, aí os irmãos, né, aqueles que vão de carro, né? Aí o carro fica a critério do motorista, né? Se quer naturalmente agregar, né, normalmente vai, com o motorista vai 4, né, no carro, né, fica viável, digamos assim, né? E então os irmãos, por gentileza, né, já foi anunciado para, então hoje, né, irmão Mateus? Hoje, teria que definir esse assunto, né? Para, no caso, a partir de amanhã, então, né, assumir o compromisso, se assim for. Então, os irmãos que têm condições, né, para estar nesse evento, para o próximo sábado, né? Então, os irmãos já sabem que precisa se cadastrar, né? Com o nome da pessoa que vai estar presente, né? Não pode cadastrar uma pessoa e o outro retirar. A menos que seja um caso, por exemplo, dos anciãos, né? Que nem o irmão Pedro Pacheco. Alguém pode cadastrar o irmão Pedro Pacheco, e aí alguém mais próximo, se alguém da família vai, quando chamar o nome do irmão Pedro, diz: eu estou aqui para levar o tablet para o meu avô. Porque os anciãos, ninguém merece, né? Aí não tem condição de fazer uma viagem dessa, né? Que no caso, se Deus permite, então, pelo que se entende, né? Se for uma lotação, vai sair sábado de manhã, cedinho, né, Paulinho? O Paulinho não tem problema. Pode marcar 5, o Paulinho diz: não, pode ser 4. O Paulinho não tem problema da madrugada. Mas assim, um horário que seja adequado para chegar lá, digamos, né, chegar lá no horário bom, né, favorável, para que os irmãos encontrem um lugar para almoçar, porque eu creio que, como o Mateus falou, né, irmão Mateus, lá no evento, lá eu creio que é só mesmo para entrega, né, do tablet no auditório. Então a lotação precisaria chegar num lugar que os irmãos elegerem pelo caminho, né, e se for o caso, e fazer almoçar e depois, né, possivelmente então, já a partir das 2h30, por aí, está presente lá no auditório, né? Porque a gente nunca sabe essas coisas, como é que acontece, umas 4 horas começa a reunião, e tem um número limitado de assentos, né? Então, para quem tem, assim, caravana, tem que se precaver, né? Para que tudo dê certinho, né? Para que os irmãos entrem na primeira reunião, se assim tiver mais de uma, né? Porque normalmente vai ser uma só, mas se acaso superlotar, vai ter 2, né? E então, a partir das 4 até as 6 é para terminar essa reunião, né, de entrega. Já foi verificado isso, né? Para que, né, a caravana regresse no tempo hábil, né? E aí, a verdade, chegue no horário adequado, né, para os irmãos descansarem, né? Então, os irmãos que vão, né, que têm interesse de ir na lotação, precisam sim, né, entregar para o irmão Mateus o nome, né, para que possa somar, se vai haver lotação, né, irmão Mateus? Se vai haver ou não vai haver, né? Se tiver número suficiente. Então, isso tem que ser resolvido hoje, né? Verdade? Então, amados irmãos, então é necessário cadastrar a pessoa que vai retirar o tablet, né? Então, reforçando esse assunto, né? E os anciãos, eu já expliquei, né? Pode cadastrar um representante para o irmão Pacheco, outro para o irmão Ercílio. Se o tio Josias quiser também, dá para o Elias pode pegar, né? E aí tem o irmão Plácido, né? Então alguém pode se encarregar
de cadastrar o ancião e outra pessoa retirar. Os anciãos, os demais não tem jeito. Então, amados irmãos, estamos agradecidos a Deus nessa manhã. Também está conosco o irmão Fábio e família. Estão por aqui, né? O irmão Fábio está ali. Né? O irmão Fábio está com a barbinha mais ajeitada. A pessoa não usa barba, né? Daqui a pouco usa barba. Quem que é? Pois ninguém sabe. Aí, né, é assim que funciona, né? Às vezes a pessoa deixa a barba crescer, a gente perde a identificação, ou se tira, né? A pessoa está acostumada com barba, quem que é? Pois ninguém sabe. É assim que funciona a vida prática, né? Bem-vindo, irmão Fábio, a esposa e as mocinhas, né? Deus abençoe. Assim que temos Tem mais alguém que nos visita, por acaso? Porque o pastor é meio lesado, fazendo perguntas se tem alguém. O pastor não falou, meu Deus do céu, né? Né? Todos são bem-vindos, né? E o irmão Jerônimo também está conosco, né? De vez em quando está por aqui, né? O irmão Jerônimo mora agora meio longinho aqui, lá para o lado do Itinga, né? Bem longe. Que Deus abençoe o irmão Jerônimo. Então, o tema que nós ouvimos nessa última semana foi os ungidos dos últimos dias, né? Por acaso, se algum irmão não ouviu, é muito importante, né? Eu creio que todos devem ter ouvido. Ouvir e ouvir essa mensagem, porque é uma mensagem muito sobressalente, né? Verdade, irmãos? Né? Ela nos descortina a astúcia de Satanás nesses últimos dias, né? Como que o inimigo está enganando o mundo inteiro, né? Para ele enganar o mundo inteiro, ele tem que nos enganar individualmente. Começa conosco, né? O mundo todo foi enganado, mas como? Porque ele enganou um por um, né? Então, nós cremos que Deus tem tido piedade conosco, né? Enviado o colírio, a palavra ungida, para que nós pudéssemos sair dessa astúcia do inimigo, né? Que, se possível, enganaria até os eleitos. Que coisa, né? É uma astúcia muito grande, né? E só a provisão de Deus, né? Então, a mensagem para hoje, como já foi anunciado pelo irmão Brian, né? Qual é a atração da montanha? Então, nós temos a primeira parte, que em torno de 60 minutos à noite, e a segunda parte vai ser na quarta-feira, né? Assim, amados irmãos, que estamos felizes. Quantos estão felizes nessa manhã? Amém? Verdade, porque se não for os propósitos que Deus tem conosco, nós seríamos mais um povo, né? Estaríamos na conta, né? Da frustração que há no mundo hoje, né? Verdade? Mas não tem motivos para nós sermos pessoas frustradas, né? A menos que nós andamos um pouquinho, né? Verdade, pois assim, né? Fora dos propósitos de Deus. Mas se nós estamos nos propósitos de Deus, nós somos o povo privilegiado, verdade, nesse mundo. Porque esse mundo, verdade, não tem esperança, né? E as pessoas estão cada vez mais se frustrando com tudo que envolve esse mundo, não é verdade? Né? As pessoas estão cada vez mais frustradas, verdade? Como seres humanos, né? Convido os irmãos, por gentileza, a se colocar de pé. Amados irmãos, para nós, aqui o sistema, pois, está funcionando, né? Está funcionando a tela lá em cima. Bom, tem um ditado que diz que mais vale um passarinho na mão do que dois voando, né? Essa tela não está funcionando, porque se eu pregar assim para os irmãos, parece que não fica muito bem, né? Mas eu quero ver se eu abro aqui, os irmãos podem, então, acompanhar a leitura, né? E assim, então, vamos vencendo, né? Problemas técnicos, né, Paulinho? É só vender tudo e comprar tudo novo outra vez. Cada vez que vai, verdade, mudando a tecnologia, né? E hoje o pessoal, né? Às vezes é assim mesmo, né? Eles inventam coisa nova e, pois daí, já o que você tinha já não vale mais nada. É assim que funciona, irmãos, né? As coisas, tecnologia boa de um lado, mas por outro lado, pois agora, né? Então, amados irmãos, a leitura da palavra de Deus, né? Nós estamos meditando Isaías 60, versículo 1. Levanta-te, resplandece, porque vem a tua luz, e a glória do Senhor vai nascendo sobre ti. Porque eis que as trevas cobriram a terra, e a escuridão os povos, mas sobre ti o Senhor virá surgindo, e a sua glória se verá sobre ti. E os gentios caminharão à tua luz, e os reis ao resplendor que te nasceu. Que o Senhor acrescente as bênçãos, a leitura da sua palavra. Os irmãos, por gentileza, tomariam os seus assentos.
Então, amados irmãos, ainda estamos, né, como de costume nos últimos 3 anos, né, no início do ano, já está um pouquinho mais avançado, né, na mensagem Shalom, que é o novo ano. Porque, na verdade, né, pois saberá Deus, né, se pode ser o último ano, né? Verdade que pode ser o último ano, né? Pode ser, porque as coisas, nós vemos que está acelerado, né? Os acontecimentos mundiais, né? Nem é local, nacional, é mundial mesmo, né? Os problemas que têm surgido, propriamente de um ano para cá, né? E o assunto da Rússia e a Ucrânia, pois está afetando, né, praticamente o mundo inteiro, e parece que está se agravando, né? Não é assim? Não é verdade? E já tem bastantes elementos já em andamento para provocar uma terceira guerra mundial. Já tem bastante, né? Então, meus irmãos, a gente vê a brevidade da vinda literal de nosso Senhor Jesus Cristo, porque, claro que espiritualmente a coluna de fogo já tem vindo, nós sabemos disso, né? A nuvem tem descido em 63, verdade? Nuvem, né? O Espírito Santo, a coluna de fogo, a mesma que guiou Israel, verdade, na travessia do deserto, né? Então essa mesma coluna de fogo tem vindo, né, em 63 e se dado a conhecer por o mundo inteiro. Verdade, irmãos? Não é uma coisa, verdade, particular, propriamente de um pastor, de um líder, não. É verdade, isso se deu a conhecer para o mundo todo, não é para uma nação só, não é só para um estado, né, uma localidade, é para o mundo inteiro. Porque um profeta de Deus, quando é enviado para o mundo inteiro. Verdade? Como o relâmpago, né, que nasce no Oriente, se coloca no Ocidente, assim será a vinda do Filho do Homem. Então não é o relâmpago, ele se mostra, né, nessas duas pontas. E assim o Filho do Homem tem vindo, verdade, recorrido, verdade, a terra, 7 vezes recorrido toda a terra. Por quê? Porque para o mundo todo saber, ou então, pelo menos, na verdade, receber, verdade, as advertências por os incrédulos, né? O mundo religioso que não aceita o cumprimento da palavra, pelo menos, né, recebe, verdade, o juízo. Mas para a noiva é a misericórdia de Deus, amém? Para os escolhidos é o lugar secreto, é a arca, é o lugar onde nós devemos entrar, porque o juízo é iminente, né? Assim como diz a Escritura. Não tem como você parar a natureza que está gemendo, né? Está em colapso, a natureza já não suporta mais, né? Verdade? O terremoto profetizado de Los Angeles, Deus tem segurado, é a mão de Deus, né? Um lugar que os cientistas já têm falado, tá igual um favo de mel, né? Verdade? Por baixo. Os cientistas têm falado isso, não é o pregador. Verdade? O Mombrand deu a profecia, né? Deu a profecia. Aí quando foram depois examinar a profecia, com a ciência, foram verificar, é real, já estava, né, a água já estava penetrando por baixo daquela área, então já é praticamente, a água já tem dominado toda aquela extensão, a profecia, né? Verdade, amados irmãos? Então assim está, né? Verdade, está a natureza, né, está gemendo, porque a tecnologia, na verdade, a exploração dos minérios de toda a terra está deixando a terra fraca, oca. Então a natureza está gemendo, diz a Bíblia, né? Então o único lugar que Deus tinha para nós, para aqueles que creem na palavra de Deus, o seu dia, porque Deus tem uma mensagem em cada estação, né? Verdade? 7 estações, 7 mensagens, 7 mensageiros, né? Para 7 eras diferentes, em estações diferentes, como diz Apocalipse, né? Verdade? E coube a nós vivermos na última era da igreja. Verdade, irmãos? E quantos estão felizes com isso? Porque nós já temos testificado, de acordo com a palavra, que essa é a era dos privilégios, né? É chamada era de ouro. Que coisa tremenda, né? Era de ouro, do coroamento, né? Onde Jesus se daria a conhecer totalmente, verdade, nesse tempo, né? Então, que tempo estamos vivendo, não é verdade, irmãos? Então, Deus preparou para nós, justamente para a noiva eleita, um lugar de refúgio, né? Porque não tem como você parar, na verdade, o tempo, né, você não tem como parar o tempo, assim como não tem como parar os acontecimentos, as profecias, porque tudo está em andamento. É verdade? Mundialmente falando, nacionalmente, tudo está em andamento, né? E nenhum homem, por mais pervertido que ele seja, né, ou seja, na forma religiosa,
ou política, ninguém vai parar os planos de Deus. É o contrário, cada personagem vai estar no seu lugar. Amém, irmãos? Verdade, nos dias de cumprimento da profecia, né? Quando Jesus ia nascer, verdade, teve que ter um decreto para se cumprir a palavra. E sim, a queima-roupa, né? Na época, quem que era o presidente, o governador da época que fez o decreto? Alguns irmãos se lembram? Eu me esqueci. Para que se cumprisse a profecia, para que Maria estivesse no lugar certo, né? Verdade que ela tinha que estar em Belém, porque o Cordeiro, Jesus, nasceria em Belém. Alguém se lembra? Na verdade, eu me esqueci quem que era, se era Herodes, quem que era na época. Verdade? Então saiu o decreto, né? O decreto do governo, que todos tinham que comparecer, não é verdade, para se alistar. É verdade, irmãos? Todos teriam que comparecer da nação inteira de Israel para o alistamento, né? Em Jerusalém, né? Eu creio que era, segundo a Bíblia. E na verdade, Belém está anexado, pertinho ali, né? E então isso foi a queima-roupa, né? Faltava alguns dias para a profecia se cumprir e saiu o decreto, né, do governador que todos tinham que ir. Agora imagina, né, uma mulher grávida do jeito que estava, né, naqueles dias para dar à luz, pois tinha que ir. Era decreto. Verdade, irmão? Porque a penalidade era meio, né, pesada, né? Herodes, se era comunista, ninguém sabe. Se era um imperador, pois que lei que era aquele tempo. Mas tinha que ir, amém? Tinha que cumprir, verdade, a ordem. E todos, né? Tinha que ir. Herodes, né? Então, amados irmãos, para que ter medo? Esse varão, esse tal de Herodes, tinha que estar no poder. Verdade? Era ele que tinha que estar ali no poder para fazer o decreto, para que se cumprisse a profecia. Amém? Então, assim funciona no mundo todo. Cada personagem está no seu lugar. Verdade, irmãos? Então, nós vemos que vivemos, né, num tempo, né, de uma grande mentira que o mundo vive, né? Verdade, irmãos? Vivemos baseado em leis que não servem, não dá garantias, o mundo todo falando, né? Não dá garantias para ninguém. Nós temos falado isso, né? Se fala em tantas leis que Laodiceia, claro que diz, né? Direito dos povos, mas que direito tem, coitado do povo, né? Quando vem essa lei da nova ordem mundial, que é a marca da besta, né? Quem? Qual é a nação que vai funcionar? Essas leis não vai funcionar nada. Não é verdade, irmãos? E assim em todo o campo, né? Então é um tempo de insegurança, de frustração, né, para os moradores da terra, para o mundo, né? É verdade? É terrível o tempo que vivemos. Mas por outro lado, se nós, né, conectar a nossa mente, que devemos ser, né, um povo eleito de Deus, devemos ser um povo primeiramente espiritual, né, vivemos aqui com os compromissos de Laodiceia, correria, enfado, né? Para quem já viveu um pouco a vida, sabe que o enfado é grande, né? Não é para desanimar a juventude, porque eles têm energia, tem que correr. O Daniel, chefe do Mago, está rindo, né? O Daniel, chefe do Mago, assumiu o compromisso, né? Está que nem aquele moribundinho querendo fazer a casa agora. Né? Me lembro dessa frase de um cidadão, né? Verdade, irmão? Então os jovens têm que correr, têm que conquistar, não é verdade? Se não tem casa própria, se conseguir, consegue, faça casa. Você que nem o Manuel Machado, ele faz casa mesmo, né? Não é assim que funciona. Verdade. Mas assim, né, compra uma casa, compra um apartamento, sei lá o que for, tem que batalhar, na verdade, se poder, né? Se poder, né? Se não poder, paciência, né? Todo mundo é obrigado. Mas assim era de Laodiceia, né? Temos que batalhar, é verdade, irmãos? Mas que tudo é uma grande mentira, é verdade, irmãos? Verdade, tudo é uma ilusão grandiosa mesmo, né? Grande mentira, verdade. Mas vivemos nessa mentira de Laodiceia, nessa ilusão de Laodiceia. Verdade? Só que recebemos a mensagem de Jesus, que nos coloca o colírio para nós saber aonde estamos vivendo. Amém? Para que o nosso coração não fosse carregados, né, desse mundo, das preocupações desse mundo, porque é grande a preocupação de Laodiceia. É ou não é? É grande. Né? Nós não vamos voltar ao tempo, porque tenho falado, né, se Deus colocou nós para viver nesse tempo de Laodiceia, não foi exatamente
só a predestinação, claro que é a predestinação, é a Bíblia, né? A predestinação, né? Aqueles que ele conheceu, ele predestinou, assim por diante. Mas também nós elegemos estar aqui. Verdade que eu tenho citado para os irmãos? Né? Alguém pensa, mas que coisa, que tempo, que era que eu estou vivendo? É a melhor era, amém, irmãos? Diz a palavra, era do coroamento, era de ouro. Então, vamos, verdade, tomar um pouco de vinho espiritual, né? Estímulo para saber que é a melhor era para nós viver. Amém? Verdade? Diz a palavra de Deus em Jó, verdade? Onde estavas tu quando eu fundava a terra? E Jó estava num teste, né? Nós já sabemos, né? As lutas que estava passando. Que eu creio que nenhum de nós aqui poderia sobreviver ao teste de Jó. Amém, irmãos? Não que estava pesado a batalha. Estava ou não estava? Verdade, é suave nas leis Jó, né? E é suave, para nós é dar um estímulo do outro lado. Verdade, como que um filho de Deus pode vencer tantas provações, mas estava difícil, amém? Para Jó, né? E no meio daquela turbulência de provações, verdade, quando Deus respondeu, na verdade, para Jó, disse: onde estavas tu quando eu fundava a terra? Faze-me saber se tens inteligência, verdade? Se tens discernimento, verdade? Se tens a visão, faça-me saber. Quando as estrelas da alva juntas alegremente cantavam, e todos os filhos de Deus rejubilavam. Porque aqui, se nós seguimos a leitura, Deus estava, verdade, então, colocando os fundamentos, criando, né? Criando o universo, primeiramente o sol, diz a palavra de Deus, né? Do sol começou a se desprender tudo que temos no universo, inclusive a terra, saiu da onde? Do sol. Ela, né, começou a se distanciar e verdade, esfriou. Isso milhões e milhões de anos passando, né, nessa eternidade, e Deus começou a usar a terra que nós habitamos hoje, não é verdade? Faz-nos saber. Então, nessa reunião, verdade, dos filhos de Deus, antes da fundação do mundo, nós estávamos vendo tudo isso, vendo tudo que Deus estava fazendo, e os propósitos que Deus tinha com a terra, que Ele tinha propósito, não somente de ser um criador, verdade, de ser adorado, mas Ele tinha propósito também de ser um Deus que remisse, que perdoasse, que salvasse. Então isso estava anexado com os propósitos que tinha aqui na terra, verdade? E nós vendo esses propósitos que Deus tinha, tomamos a nossa eleição, por isso que veio nossos irmãos, né? No poder do leão, no poder do boi. Vê quantos que elegeram vir no poder do boi? Milhões. Amém, irmãos? Vê no poder do rosto de homem, né? Da reforma de Lutero para cá, e no tempo da águia. Agora, me parece que no tempo da águia não foi tantos, né? Porque a noiva desse dia, não é verdade? Não são muitos, né? Mas no poder do leão, irmão Paulinho, milhões. Verdade? No poder do leão, eles iam alegremente para as arenas, davam suas vidas. Não é assim? Vê? Sem frustração nenhuma. Vê? Quando entramos no programa de Deus, não há frustração para nós. Amém? Mas quando nós voltamos para a terra e começamos a olhar ao nosso redor, verdade? Que nem aquele pobre corvo, né? Que nós volta aí, ficamos frustrados, né? Assim, irmãos? É a nossa vida de Laodiceia, como peregrinos, bem entendido, né? Mas vamos se elevar. Amém, irmãos? Porque a noiva foi chamada para se elevar no poder da águia. Porque a águia, verdade, é o único animal que ela se levanta da terra. Os 3 primeiros animais, né, o leão, é aqui na terra. Né? Por mais autoridade que tenha, mas está na terra. Né? O boi na terra, verdade, e também o homem, o rosto de homem na terra. Mas a águia já se eleva. Amém, irmãos? Ela já navega o azul do céu. E esse poder para a noiva é um poder da águia. Verdade, irmãos? Para sair desses problemas, da mediocridade, da nossa pobre vida aqui em Laodiceia, das preocupações de Laodiceia, do enredo de Laodiceia, das mentiras do diabo aqui em Laodiceia, muita mentira. Não é verdade, irmãos? Tudo que você ouve hoje, quanto tem de verdade? Quanto tem de verdade? Já avaliaram? Né? As igrejas estão ouvindo o quê? Falsa doutrina, falsos mestres.
né, nós ouvimos a mensagem, né, agora recente, os ungidos dos últimos dias, falsos pastores, falsos pregadores, falsos ministros, falsos profetas. Verdade, irmãos? Ah, mas ensina a Bíblia? Claro que ensina. Satanás ensina a Bíblia, de ponta a ponta, mas ele não ensina toda a Bíblia. Verdade? A toda a Bíblia não, mas ele ensina a palavra. Verdade? E assim, como ouvimos na mensagem, os ungidos dos últimos dias, como que o Espírito Santo se move, verdade, sobre a terra, sobre toda a raça humana, com dons, maravilhas, todos pagãos, idólatras, todas as igrejas, é o Espírito Santo que se move ou não é? E Deus não é tão medíocre que Ele não vai abençoar um hotentote da África lá, que é um pagão, que ele adora ídolos. Vai abençoar ele ou não vai, se ele tem fé? Seja o ídolo que for, Senhor, né? Está doente? Deus vai curar. Não é assim? Então, Deus é misericordioso, Ele abençoa todos. A Bíblia diz, a chuva, né, como vimos, cai sobre todos, joio, trigo, tudo, né? Aí o fruto vai mostrar quem é filho de Deus e quem não é. Então o filho de Deus vai crer em toda a palavra. Verdade, irmãos? E para nós crermos em toda a palavra, precisávamos, claro, verdade, de um profeta de Deus vindicado pela coluna de fogo, assim como Deus, na economia dele, verdade, Ele colocou para nós. Verdade, irmãos? Na economia de Deus, assim como tivemos 7 mensageiros, né? 7 olhos, 7 espíritos, que é o mesmo Espírito Santo nas eras, mas agora na última era tivemos para nós um profeta águia, né? Não o leão, não o boi, não o rosto de homem, um profeta águia. Por quê? Porque é o tempo da noiva. Então quando chegamos no 7 é o final, amém? Não é o início da era, nem a metade da era, é o final da era de Laodiceia. Quantos estão felizes com Jesus? Então é dias de levantar a cabeça, amém, irmãos? Tomar a cada dia um pouquinho do vinho que Deus deixou, do ânimo, do estímulo, certo? Por quê? Porque Laodiceia está tão cheio de amarrações, verdade? E o diabo possivelmente, ele queria maniatar todos nós. Aonde, irmão Bissoli? Às vezes não é só enfermidade do corpo físico, às vezes é, às vezes não é. Mas a maior amarração que nós temos hoje é na mente, a maior batalha. Verdade que é? Assim nos pregou e ensinou o Espírito Santo. Amém? Quem que vai romper da mente uma apostasia? Porque a mente está ligada com o Espírito. Quem que vai romper? Verdade, se no mundo natural, no mundo político, você às vezes não consegue discernir o certo do errado, imagina no mundo religioso, que é onde que o Satanás, ele é o grande mestre, é ou não é? No mundo político, ele domina tudo, né? Como nós sabemos na Bíblia, né? Todo reino foi dado, assim como diz a Bíblia, né? O mundo jaz maligno, foi para Jesus, disse, tudo é meu, né? Não vai ser dado, já era dele, né? Satanás tinha domínio, verdade, o político, moleza, né? Para Satanás, verdade. Mas no religioso, ele é o grande mestre na religião, porque ele sabe que aí estão anexadas as almas, né? No mundo religioso. Então, quando você vai nesse quadro, quem que vai tirar nós do engano desses dias? A batalha está na mente, né? Verdade? A marca está na mente, na mão, né? Como diz, na mente. É uma concepção mental de um ensinamento falso, é ou não é? Quando uma pessoa está enganada, quem que vai tirar aquela pessoa? Assim no mundo, tanto político como religioso, quem que vai tirar ela? De verdade que é praticamente quase que impossível, porque ela tem uma concepção, ela pensa que aquilo é certo, né? E ela não pode se livrar sozinha, a menos que Deus venha e cure ela. Amém? Assim no campo, tanto religioso quanto político. Verdade, porque tudo é uma grande mentira do diabo, ele tem tudo nas suas mãos, tudo. Verdade? Mas tem um povo que ele não maniatou, não amarrou. Momentaneamente, nós vivemos, sim, maniatados, amarrados e aprisionados. É ou não é? Sim, momentaneamente, não tem como negar. Amém, irmãos? Não tem como negar. Todos nós viemos assim, mas só que nós ouvimos a grande mãe águia, o grito dela, para que nós pudéssemos romper as cadeias, né? E Jesus nos deu a chave para nós soltar, verdade? Essas cadeias. Ele deu para nós a chave. Muita gente não quer usar, amém?
Muita gente diz, não, eu estou aqui encarcerado, essa é a minha vida, eu vivo assim, pois não tem jeito. Muita gente tem esse conceito na sua mente. Essa é a vida. Não adianta o pastor pregar o que for, a vida é essa. A circunstância é essa, eu aceito, então vai ficar o quê? Vai ficar maniatado mesmo, amém? Verdade? Porque a pessoa precisa usar a chave, é ou não é? O gadareno usou essa chave. Ele estava numa situação irreversível. Qual a pregação ia soltar ele do cárcere? Verdade? Mas quando Jesus veio, ele tomou a chave. Ele correu, se ajoelhou e adorou. Amém? O diabo se descuidou dele, ele usou a chave, saiu do cárcere. E assim, verdade, Deus tem trazido para nós a chave. Verdade, irmãos? Então, nós vemos, amados irmãos, que nós elegemos, né, essa batalha e estamos contentes porque Deus tem estendido misericórdia para nós. É verdade? Verdade. Somente que vamos tomando posse, amém, irmãos? Porque no momento que a noiva toma posse, verdade, total, isso está acontecendo nos dias de hoje, né? No momento que a noiva toma posse total, a noiva completa, né? O diabo é destronado, diz a Bíblia. Verdade? Porque ainda ele anda fanfarroneando, né? Ele está aí na quarta dimensão. Mas o momento que a noiva toma posse completa, verdade, irmãos? Diz a palavra de Deus, verdade? Quando a noiva sobe, o diabo desce. Verdade, irmãos? Vê? Então ainda o diabo está limitado dos seus intentos sobre essa terra, verdade? Porque a noiva está aqui. Amém? A noiva está aqui. Só que a noiva está formando essa grande corrente. São os elos da corrente, diz o mensageiro. Verdade? E essa corrente, que é a noiva, são os filhos e filhas de Deus, com essa corrente ele vai ser amarrado. Não é assim? Verdade? Então, houve um povo, está vendo um povo sobre a terra, que vai crer em toda a palavra, que vai se sujeitar à palavra de Deus, vai crer. Amém? Porque hoje, assim, né, nós vemos alguns filhos de Deus maniatados, amarrados, aprisionados, que ainda preferem crer na mentira do diabo. Não é assim, irmãos? Verdade que é? Mas o momento que cada um de nós botar em prática, né, usar a chave, soltar, saber que nós, depois nós vamos ler um pouquinho, talvez, né, mais para frente, sobre o jubileu, verdade? Que nesse tempo, né, do Shalom, teve o jubileu, ninguém mais precisa ficar nessa condição, ninguém mais precisa, verdade? Vê? Então, quando nós vemos um filho, uma filha de Deus, vivendo nesse quadro, encarcerado, subjugado, né, do diabo, verdade? Vê? É porque, digamos, né, não quer usar a chave, não é verdade? Mas cada filho e filha de Deus vai tomar posse. E quando isso acontecer, verdade? Então o diabo é destronado, porque ainda ele está, por assim dizer, né, na potestade do ar, ainda ele tem domínio, mas ele vai ser lançado pela noiva, o povo de Deus, porque tomou posse e lançou ele para a terra. Amém, irmãos? Isso é promessa para a noiva desse dia. Amém? Verdade? E porventura, né? Então aqueles que não quiseram o escape, o livramento, né? Então o povo de Deus que fica aqui, já sabemos, né? Vai ser triste, né? Então, amados irmãos, esse é um novo dia que está se rompendo, né? O Shalom, como o Branda pregou a mensagem em 2 ocasiões, né? O Shalom é um novo dia. Então nós tivemos, né? Já o nascer desse sol, né? Nós tivemos o nascer. Um pouquinho para frente. Nós tivemos o nascer. O nascimento do sol, tivemos, né? O nascimento, verdade? Quando veio os dois sóis, o Branda diz, 2 sol nasceu, na ressurreição, o sol da justiça veio primeiro, que é o que nós comemoramos a Páscoa. Daqui a pouquinho já tem uma Páscoa, né? Amém, irmãos? Falta pouquinho para a Páscoa, é ou não é? É verdade? E temos falado também que poderia ser a última Páscoa, não é assim? Poderia ser, se fosse o caso, né? Esse grande terremoto na Sexta-feira Santa. Nada disso, tenho falado, é doutrina, né? Mas é só uma reflexão, amém? Isso seria o fim, verdade, irmãos, para os problemas que nós estamos, né, diariamente, verdade, lutando, batalhando, né? Verdade. Os problemas cessariam. Amém? Cessariam, né? Tudo cessa, né, nesse tempo, não é verdade? Por quê? Porque a noiva entra nesse outro dia já. Para a noiva já é outro dia, não é verdade?
para nós, né? O que estivermos vivos, já herdaremos, verdade, esse corpo transformado. Então, mesmo que o milênio esteja um pouquinho para frente, mas nós já estamos no novo dia, né? Já não é mais o sexto dia, primeiro, né? O sexto é o rompimento do sétimo dia, que é o milênio, né? Para o povo de Deus, a noiva já está na eternidade. Mesmo que ainda temos 1000 anos, mas só o elemento do tempo. Para a noiva já é eternidade. A noiva já está na eternidade, né? Verdade, irmãos? Então, amados irmãos, então nós vemos que nós tivemos então o nascimento, né? O nascimento do sol, que foi justamente na ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo. E a Bíblia diz, né? Acontecerá naquele dia que não haverá preciosa luz, nem espessa escuridão. Então o sol veio no seu resplendor, verdade? Na ressurreição, e depois disso, né, na economia de Deus, teria, né, um tempo pela frente, que teria, verdade, um tempo que a igreja, essa noiva que foi plantada no dia de Pentecostes, uma noiva perfeita, verdade, com seus frutos, com todas as evidências, com a palavra de Deus na sua plenitude, sem falsa doutrina, sem engano, era um batismo verdadeiro de Atos 2:38, verdade, onde todo o povo de Deus sempre foi batizado nesse batismo, verdade, até o ano 325. Aí, verdade, vem a continuação, né, da história da redenção, porque a noiva, como uma semente também, cumpriria o seu tempo determinado por Deus, assim como Jesus desceu ao seio da terra, em forma de uma semente, para que ele pudesse ressuscitar no terceiro dia, para se cumprir as Escrituras. Também a noiva, dessa forma, como uma semente que veio no dia de Pentecostes, uma árvore de noiva perfeita também, verdade, ela desceria a sua vida, as raízes, seria sepultada, foi sepultada, permaneceu sepultada por quase 1000 anos. Então, nesse tempo, a Bíblia diz, né? Depois que o sol nasceu, verdade, primeira era, o evangelho estava perfeito, a árvore noiva, mas viria um dia que não haverá preciosa luz. Então a noiva seria, verdade, a palavra de Deus seria corrompida, viriam os insetos, verdade, comeriam da palavra, tirariam o efeito da palavra, trariam, né, falsas doutrinas. Começou propriamente com a 325, né? Não, os nicolaítas já estavam por aqui, né? Já sabemos disso. Os nicolaítas estavam por aí já nos dias de Paulo, tudo Paulo falou. Mas como forma de doutrina oficializada foi no ano 325. Porque até então, verdade, pois não havia batismo pagão, né? Era batismo, Atos 2:38. Mas quando veio a besta, ela disse, nós temos uma teologia melhor. Né? O que Jesus falou tem que sobressair. Ele disse no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, né? É assim, né? Então vamos batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, porque vamos cumprir a palavra de Jesus. E não vamos cumprir a palavra do apóstolo Pedro, porque o Pedro, coitadinho, quem que era Pedro, né? Ele foi, por assim dizer, um homem fraco, ele negou o mestre, mas aqui vamos cumprir a palavra de Deus, saído pelos lábios do mestre. Vê o que o diabo faz? E repete a ordem de Jesus, né? Verdade? Então, o diabo tem argumento ou não tem? Tem argumento, então não vá na dissimulação do diabo, fique na orientação, na revelação do Espírito Santo, tá bem? Verdade, irmãos? Então o próprio Jesus deu a revelação para Pedro e ele disse, Pedro, tu tens a revelação, em outras palavras, né? Tu teve a revelação, e essa revelação que tu teve, a minha igreja vai ser edificada nessa revelação. E não vai ser o Papa fulano de tal, não vai ser o bispo, não vai ser a besta que vai enganar os meus escolhidos. Porque sobre essa revelação é que eu vou edificar a minha igreja. Não está precioso? Mas o diabo estava tremendo, né? O diabo hoje, a teologia, verdade, vamos ficar com as palavras do mestre, de Jesus. Eles falam linguagem bem eclesiástica, né? Para enganar o povo, né? Verdade, temos que seguir a Jesus em todas as suas palavras, irmãos. A besta está terrível, né? Verdade, irmãos? Então, verdade, mas os eleitos não embarcaram nessa mentira, amém? Verdade? Porque Deus enviou 7 mensageiros, 7 espíritos e 7 olhos.
Todo o tempo, né? Verdade, irmãos? Então o dia não seria muito claro, né? Não foi que nem lá no princípio, né? Lá o dia estava, o sol nasceu claro, né? Verdade, toda pessoa que se arrependesse, pois era batizada em nome do Senhor Jesus Cristo, pronto, acabou, não tinha. Mas aí o dia começou a ficar nublado, né? Diz a palavra de Deus. Mas será um dia conhecido do Senhor, né? É nublado, mas conhecido, né? Com os mensageiros. Nem dia nem noite será. Mas no tempo da tarde, então o sol se daria a conhecer na sua plenitude novamente. Amém? Não está precioso isso? Verdade, amados irmãos? Agora, houve um dia quando o Filho se levantou lá no princípio, que nós falamos, né? Os dois sóis, né? O Filho de Deus veio à terra. Agora ele prometeu novamente no tempo da tarde. Então, mesmo Jesus, a mesma palavra, a totalidade da revelação de Jesus Cristo, que veio no princípio na árvore noiva, voltaria agora para formar novamente uma noiva perfeita. Quantos estão felizes? Nós somos um povo privilegiado, porque eu acho que a coisa mais triste desse mundo é ser um pagão. Os irmãos não acham? Porque tem um pagão, assim, com as características, que é o que o mundo olha, né? Mas se fala da África, porque tem uma miscelânea de coisa lá, né? Já uma coisa tradicional do mundo. Verdade? Pois tem muita coisa. E a pessoa pensa, né? Pagão. Não, irmãos, o que nós temos de pagão aqui no Ocidente, irmão, você faz um levantamento, nós fazemos um levantamento dos ensinamentos da besta, pois nós vemos, verdade, um paganismo refinado. É ou não é? Somente é refinado, mas é pagão também. Verdade? Então há um paganismo assim, por assim dizer, né, visível, e há outro, né, que praticamente não se detecta assim pela visão, né? Tem uma imagem, ele é adorador disso, daquilo. Mas tem uma adoração espiritual refinada, que é essa que o diabo é sutil, né, que engana as nações. Então temos tido grandes reuniões, né? Curamos os enfermos, temos tido grandes ocasiões, temos feito organizações, escolas, hospitais, seminários, o que está bem. Nós nunca falamos nada contra a igreja nenhuma, é verdade ou não é? Jamais falamos, né? Não falamos nada contra as igrejas que vieram na reforma, nós nunca falamos contra ninguém. Nós falamos do espírito do engano que engana as pessoas nas igrejas. É diferente, né? Contra o sistema que engana as almas, porque nós todos viemos desse quadro da reforma, né? Um era católico, outro era batista, metodista, assim por diante. Todos nós viemos dali, porque a Bíblia diz, sai dela, povo meu. Nós, verdade, nós apoiamos qualquer movimento de qualquer igreja, apoiamos, somente que o diabo tem enganado todos, né, com a sua falsa doutrina. É diferente, não é verdade, irmãos? É diferente, né? E temos feito organizações, escolas, hospitais, seminários, o que está bem. Só um dia sombrio, mas ele prometeu, pouco antes da noite vir, haverá luz. E é o tempo que nós vivemos, amém? Verdade, irmãos? Então temos aqui o nascimento do sol, um dia perfeito, né? Na ressurreição veio, verdade, o dia de Pentecostes, veio o leão, né? O apóstolo Paulo trouxe o evangelho, o dia estava perfeito, né? Porque na presença do leão, pois, né, tem que respeitar. Quando o apóstolo Paulo veio com o evangelho, pois, né? Verdade, irmãos? Ninguém pôde fazer frente ao poder do leão. Verdade, irmãos? Ele desfez, até mesmo com o conceito dos judeus, que tinham tradição, né? Ele desfez também, não é verdade? Por quê? Porque o tempo agora já não era mais a lei, era a graça. Verdade, irmãos? Então o dia foi ficando devagarzinho, né? Nunca nada é tão rápido assim. É que nem aquela história do sapo, por assim dizer, né? Que é botado na água, né? Se você botar na água meia quente, ele pula da panela, mas se você botar devagarzinho, uma chaminha, ele vai acostumando, daqui a pouco ele tá fervendo com a água, assim diz, né? Então, irmãos, nada é tudo de golpe, é tudo suave, não é verdade, irmãos? Não é verdade? O engano é suave. Hoje você não dá atenção para a palavra de Deus, uma coisa que você pensa que, mas agora, mas nós devemos exercitar toda a palavra de Deus. Se é uma coisa pequena é errado, porque uma coisinha pequena vai ficando grande, não é assim? Né? Os varões, na verdade, as irmãs, especialmente esposa e esposa, né? O casal, nossas irmãs, isso não tem problema, tal coisinha, né?
na sua vida prática, né, como cristã. Deus não se importa, verdade? Certa coisinha, não. Mas se a palavra de Deus diz que é problema, é melhor nós vigiar, amém? Verdade? Porque você começa, não, eu vou só pintar um pouquinho a unha, pois agora não dá nada, né? Uma coisinha assim, bem discreta, daqui a pouco dá com a unha vermelha. Verdade? Vou cortar o cabelo, pois, né? Todas as irmãs sabem que tem uma experiência de um novo nascimento, né? As irmãs que cortaram o cabelo, que cortam o cabelo, não estão no quadro reprovado, somente que precisa da graça de Deus para o novo nascimento, é ou não é? Porque na justificação, santificação, quem sabe muitas das irmãs que já nasceram de novo, olha para trás e sabe os erros que fizeram, não é verdade? Mas elas estavam no processo da graça, das 3 etapas da graça. Depois chega né, mais para frente, ela recebe ousadia, porque ela obedeceu, se esforçou, pediu perdão para Deus cada vez que errou, e Deus deu graça, não condenou ela, por verdade, por cortar o cabelo, né? Mas precisa se arrepender. É verdade, irmãos? Precisa saber que não é certo de acordo com a palavra. Pintura não é certo de acordo com a palavra. Então, se uma irmã crê, batizou, caminha, está em justificação, está em santificação, aí chega no momento para nascer de novo, fica parado, não nasce, né? Aí volta, se apostata, começa a praticar essas obras, que são infrutíferas, né? Verdade? Porque santificação é limpeza, né? Nós vivíamos uma vida assim, agora estamos sendo santificados para nascer de novo, para chegar ao novo nascimento, e precisamos obedecer a palavra de Deus. Mas por aí tem uma irmã que, pois não faz mal, eu vou pintar um pouquinho, usar um pouquinho de pintura nos lábios, no rosto, não tem problema. Então o que acontece? De pouquinho a pouquinho, quando vê, ela voltou para trás outra vez, amém? Só que, se não se cuidar, agora não é uma forma de religião. Porque se não obedece a palavra, irmão, não nasce de novo. Amém? Verdade? O homem, se não obedecer a palavra, se ele não fizer, verdade, não exercitar a sua fé no novo nascimento, né, concernente às coisas da carne, tudo que envolve o varão, verdade? Pode ser muitas coisas para o homem, pode ser muitas coisas para a mulher. Se ele não exercitar a sua fé, né? Para ele se purificar o seu coração, sua alma, pois não vai nascer, porque precisa-se de obediência para nascer de novo, amém? Depois precisa de obediência para o selo, obedecer a palavra. Verdade, isso é o problema que as igrejas estão à bancarrota, amém? Porque as igrejas, primeiro quem que falhou nas igrejas? Os pregadores, vamos lembrar disso, não é assim? Verdade, irmãos? Os pregadores falharam. Né? Verdade? Então o mundo fez pressão, Laodiceia fez pressão, verdade? E por causa do que fez pressão? Você pôs a tecnologia, né? Tudo meio de comunicação, verdade? As ofertas do diabo, né? Verdade? As irmãs, pois foram tentadas, né? A praticar, verdade? Essa nova experiência, né? Já não era mais uma experiência pentecostal. Quando veio os pentecostais, porque não tem problema um pouquinho aqui, um pouquinho ali, quando se viram agora, né, estão olhando no espelho, o que as nossas irmãs pentecostais são? Por acaso não estão apostatadas igual qualquer outra denominação? Que nem professa nada? Você olha, uma irmã pentecostal de calça comprida, cabelo cortado, pintada, o que é isso? Não é por aventura, não são, a Bíblia chama, né? Não é o pregador que chama, não são Jezabéis, é ou não é? Estão condenadas diante de Deus à perdição, é ou não é? Se não se arrepender, verdade, e vir através do novo nascimento. Porque sem o novo nascimento, quem que vai herdar a vida eterna? Verdade, irmãos? Ninguém herda. Então, pelo fruto se mostra se o varão nasceu de novo, né? Verdade, se ele é acostumado, verdade, às coisas da cobiça, coisa da carne, né, que todos nós viemos dali, né, os traguinhos e tudo mais, as emulações, música, contar algumas coisas impróprias, tudo isso é coisa da carne. Verdade, irmãos? Então, se nós não cremos, não praticamos a palavra, vamos até um certo ponto, nós estava correndo bem, diz a palavra, né? Mas chega um ponto que parece que você não vai abrir essa porta, né? Você tem a chave, mas não vai. E você se apostata, diz, não, é impossível, né? É possível sair. Porque o novo nascimento tira nós do cárcere, é ou não é, irmãos?
O novo nascimento nos liberta e nós temos a chave para sair do cárcere. Você pensa, mas na vida é assim. A vida é assim. Você vai ficar trancado nessa circunstância. Verdade? Aí o que acontece? Não nasce novo, começa a voltar para trás. Pequenos hábitos errados que a santificação já tinha corrigido, né? Verdade, irmãos? Já tinha corrigido você. Você estava na sã doutrina, estava indo bem. Mas daí Laodiceia faz tanta pressão que você acha que a vida é assim mesmo, né? Porque 99% vive dessa maneira. Mas tem 1% que é a noiva, amém? Só 1%, irmãos. Eu creio que o Mombranda disse. O pastor está sendo generoso nessa manhã, porque o Mombranda pregou 1 em 1 milhão. Então 1% está bom. Verdade? Eu digo assim em termos mundial, né? Pensa que é pouco, 1%. Ô Paulinho, faz a conta aí. 200 milhões, 1%, quanto é que dá? Paulinho é bom de matemática. Não, dá 2 milhões, Paulinho, eu estou brincando. Paulinho é bom. Não, na verdade que 200 milhões, 1% dá 2 milhões? Tá, esse é o nosso Brasil. Vocês creem que tem 2 milhões de eleitos aqui para noiva? No Brasil, o que os irmãos acham? Temos 2 milhões? Verdade que é impossível? É possível porque você olha, povo batizado na mensagem, pois... Se eu recorrer ao Brasil todo, daria batizados, né? Que frequenta a igreja e tudo mais. Daria 10 mil, Paulinho, será? No Brasil todo? Não estou falando nada de anormal, estou? Verdade que não? O Brasil todo, irmão Pedro Pacheco. Não sei se temos 10 mil convertidos para essa mensagem, que foi batizado em nome de Jesus Cristo. Não sei se tem. 10 mil? Não sei. Possível tenha. Né? Mas eu dei um número até generoso, não foi não? Se recorrer todas as igrejas e tudo mais. Agora você pega 10 mil para 200 milhões, que daria 0,0 não sei o quê. Essa é a realidade do mundo que nós vivemos, amado irmão. Então tem esse, eu coloquei 1%, estou sendo generoso. 1% não vai se sujeitar à besta. Amém? Porque a besta está marcando todos esses 99%. Amém? Ela marca, ela tem uma marca, seja da forma que você, verdade, mas esse 1%, irmãos, não aceitou a marca da besta. Então o filho e uma filha de Deus não vai aceitar. Primeiramente, viemos pelo Evangelho, nascemos de novo, verdade, e já fugimos da marca da besta, amém, irmãos? Porque a marca da besta significa apostasia. Então se um irmão, nós, uma irmã, e eu falo sempre do casal, que são responsáveis na família. Se nós não se sujeitamos, cremos nesse altar de misericórdia para nascer de novo, insistimos em viver uma vida apostatada, né? Uma vida contra a palavra. O que é anticristo? É contra a palavra. Então, não se iluda. Pequenas coisas é que arruína todo o quadro. É verdade, irmãos? Então, não vamos praticar essas coisas pequenas, que na Bíblia diz, né? Ah, isso não tem problema. É? Verdade, tem gente que diz assim, por exemplo, mas que importância tem o batismo? Batismo em Atos 2:38. Tem tanta coisa para ensinar. Sendo que o batismo não é uma pequena coisa quando se vai. É a primeira coisa mais importante, é o batismo em Atos 2:38. Mas o diabo desclassifica tanto na mente das pessoas, não tem significado o batismo. E nós vemos o Espírito Santo, como que ele enfatiza para nós, ouvindo a palavra, o batismo em nome do Senhor Jesus Cristo é o primeiro passo, verdade, para a nossa reconciliação. Amém? Então, vendo esse quadro, verdade, no mundo natural, né? Então a pessoa... Uma coisa que nós vemos que é importante nós praticar, mas o diabo diz, isso não tem importância. Diante de Deus, não, irmãos, tem importância. Não importa se é um J, um tio, nós somos chamados para crer em toda a palavra de Deus. Não que nós podemos viver toda a palavra de golpe, não é impossível. Mas naquilo que Deus nos ajuda, vamos viver, passo a passo. E quando você vê a sua fé na palavra, Deus está vendo. Né? Porque você não está rejeitando a palavra, você não está pisando na palavra, você não está desobedecendo a palavra, você não está ignorando a palavra, as instruções da palavra. Verdade? Então Deus está vendo o seu coração, que você tem desejo de obedecer toda a palavra. Então Deus vai te dar cada vez mais graça para você crescer em obediência, né, quando se trata do novo nascimento, até que por fim, amados irmãos,
nós saímos desse miserável cárcere, não é? Nascemos de novo. Aí onde é que está esse espírito que outrora subjugava o varão, subjugava nossas irmãs a fazer essas coisas da carne? Verdade que a Bíblia chama de Jezabel. Onde é que está esse espírito que tanto atormentava a mente dessa irmã para se pintar, para botar um sapato alto? Para que isso? Até é perigoso torcer o pé, né? Um dia o Fabiano pregou o tema, né? A altura certa, né, irmão? Que até para a saúde faz mal, não me lembro que tamanho que era, mas era um tamanho assim, né? O Fabiano fez um estudo. Quem se lembra do estudo? Até a ciência diz que sapato alto até faz mal para a saúde, para a coluna, tudo isso. Eu me lembro da escola dominical do irmão Fabiano. Tinha cada escola positiva, né? Verdade, irmãos? Até para a saúde. Mas diante de Deus não é só a saúde, é a obediência mesmo, não é verdade? O que espírito é esse que dava tanta sede no coração das nossas irmãs, desobedecer a palavra, de se pintar, de se maquiar, de vestir roupa sexy? Onde é que está esse espírito agora? Me diga. Porventura não morreu? E você não é uma pessoa livre agora? Você ama a maneira do cristianismo, você ama colocar uma roupa decente, você ama, você não tem vergonha, porque até então, quem sabe, você tem um pouco de vergonha. Estou me parecendo uma velha, meu Deus do céu, né? Eu tenho que arrumar uma roupa assim, entendeu? E assim nossas irmãs vieram, né? Quando se afastaram da graça de Deus, né? Movimento pentecostal. Verdade, irmão? Porque ouviram tanta mentira do diabo, queriam se parecer tanto com o mundo, que agora o mundo entrou, verdade dela, assim, entrou na igreja, claro. Então onde é que está essa sede, né? De ser tão bonita, né? Não é assim, irmãos? Que deve ser, né? As irmãs são bonitas, né? Mas são muito mais bonitas se obedecem integralmente à palavra de Deus. Aí o mundo olha para uma irmã com novo nascimento, com o seu cabelo do jeito que for, né? Verdade, vivendo. Não estou falando em termos de limpeza, né? Isso é outra coisa, né? Não, Deus nos guarda, né? Estou falando desse assunto que a Bíblia condena, né? Verdade, irmãos? O mundo olha para uma das nossas irmãs por aí, verdade, e as pessoas têm sede de ver um testemunho desse. Uma pessoa bem trajada, bem vestida, verdade, irmãos? Bonita. O mundo tem sede por quê? Porque o mundo marca tanto as pessoas, marca tanto as moças, as irmãs, né? Que deixa ridículas, como eu já falei. Eu não gosto de falar disso. Mas é triste, né? Até as velhinhas, né, coitadinhas, bota tanta coisa no rosto das velhinhas que fica assim, uma coisa ridícula. Não é verdade, irmãos? As velhinhas, tudo aquela coisinha, né, ridícula, cabelinho, né, assim, rapadinho, entendeu? Verdade que é. Ver uma anciã com cabelo decente, cabelo natural, seja o que for. O mundo... Ele tem sede de ver esse testemunho. Uma moça decente, uma moça trajada corretamente. Não é verdade, irmãos? É. Então, vê o paradoxo que nós vemos nesses dias? Então, quando vencemos... Vamos colocar de pé, senão o pastor não para de pregar, não. Já deu horário. Então, quando nós vencemos essa etapa nesse novo dia, porque somos chamados nesse novo dia, saímos debaixo do jugo, do conceito religioso, não deu para ler muito, saímos do dogma da igreja, porque a igreja também bota jugo, né? A igreja bota. A reforma, não estamos criticando a reforma, né? Deus nos guarda. Verdade, irmãos? Mas a igreja, ela também bota jugo, né? Tem igreja, por exemplo, até no dia de hoje tem que os varões têm que andar com a camisinha toda abotoadinha que é assim, né? A manga até que é assim. Não temos nada contra isso, né? As irmãs, pois, coitadinha das irmãs, né? É outra coisa, né? Os irmãos já sabem esse quadro, né? Tem uns legalismos aí que... Verdade, irmãos? Que até para as irmãs ser asseadinha, bonitinha, está difícil, porque é o jugo da igreja, dogma da igreja. Não é assim, irmãos? Não estamos falando disso, né? Mas, enfim, na reforma, nós vemos que veio tanto legalismo que impôs para as pessoas, né? Na reforma. Isso nós vivemos. Mas quanto tempo durou a reforma? Os irmãos veem que a reforma fracassou? Porque aquilo que a igreja botou aquele jugo num tempo atrás, verdade, não permaneceu. Essas igrejas estão todas na bancarrota, é ou não é? Agora, essa mensagem vem para tirar, verdade, de dentro para fora, trazer uma santificação de dentro para fora. Quando isso acontece, no novo nascimento, irmãos, onde é que está essa pressão do mundo?
que subjugou, verdade, a família, subjugou o jovem, a moça, o esposo, a esposa, onde é que está? Está morto, porque o novo nascimento com a palavra de Deus nesse dia dá uma nova natureza, e nós temos prazer em dar esse testemunho. Não é a igreja que vai dizer, olha, cuidado, porque você vai ser disciplinado. E assim faziam, né? Você vai ser disciplinado. Bom, por um tempo, pois, louvado seja Deus, né? Mas não durou. Mas essa não é a obra do dia perfeito. O dia perfeito traz para nós um novo nascimento, uma libertação interior, onde essa sede da alma, que essas coisas não sacia, a religião não sacia, as coisas do mundo não sacia, mas é saciada com a graça de Deus através do novo nascimento. E nós temos prazer em viver essa vida cristã, é diferente, verdade? Então quando alguém olha para você, você não é uma pessoa frustrada. Oh, meu Deus do céu, que eu ando dessa maneira, vivo dessa maneira por causa disso. Não, ninguém, verdade, irmão, ninguém vive essa vida nessas condições. Esse não é o quadro para a noiva desse dia. É um povo liberto, um povo com novo nascimento, um povo que está disposto a crescer, para ser coroado, porque esse é o dia da coroa, o dia, verdade, o dia de ouro, do coroamento da noiva, onde nós vamos totalmente chegar a ter a adoção plena. Esse é o dia que estamos vivendo, amados irmãos. Então vamos pedir a Deus pelo irmão Valmir Bastos, né? Ele está viagem com a família. Também a irmã Jússi da Rocha Peixe, oração, está com dor de cabeça, nos olhos e no estômago, né? Ela está em casa, eu acho que internet, né? Tá bom. Então, amados irmãos, vamos pedir a bênção então. Pai Celestial, te damos as graças nessa manhã por nos ajudares, Senhor, nessa jornada desses últimos dias, ó Pai, aonde esse novo dia, Senhor, tem rompido em nossa alma e coração, para vivermos, ó Pai, uma nova vida, Senhor, não mais essa vida da qual herdamos do papai e da mamãe, mas uma nova vida através de um novo nascimento, um novo espírito, onde podemos ser, Senhor, chamado teus filhos e ter, Pai, esse regozijo, Senhor, de sermos esse sacerdócio vivo sobre a terra, onde podemos dar testemunho, Pai, nos dias que nos resta, Senhor, de uma filha e uma filha de Deus que tem obedecido a palavra desde o princípio, Pai, quando nos encontramos com a cruz de Cristo, Pai. Temos, Senhor, caminhado, Senhor, nessas etapas de justificação, santificação, para ser limpos pela palavra, em obediência à palavra, Senhor Deus Todo-Poderoso, e assim viemos, ó Pai, através do perdão de caídas, Senhor, e assim viemos, ó Pai, Senhor, em altas e baixas. Mas, Senhor, tudo isso o Senhor estava nos ensinando, Pai, em obediência, em crer e obedecer, poderoso Jeová. Assim permita que haja um despertamento em cada coração, para que nesse tempo oportuno, poderoso Pai, Senhor, possamos te obedecer na tua vontade perfeita, naquilo que te agrada, Senhor, porque o Senhor é o nosso pastor, o Senhor é o nosso esposo. Senhor, nós somos chamados a tua noiva. Precisamos dessa preparação, da obediência, Senhor, para sermos a tua noiva, dessa vestimenta, grandioso Mestre. Assim deixa-nos, ó Pai, Senhor, nossos corações, termos, ó Pai, essa experiência mais profunda nesse amor divino, Pai, nessa história de amor, onde toda a igreja é chamada, Pai, Senhor, nessa carta de amor, poderoso Jeová, Senhor, que é a mensagem desse dia, é a carta de amor, de preparação, Pai, para, Senhor, sejamos totalmente libertos, Senhor, de toda mentira, Senhor, que está nessa era de Laodiceia literal, poderoso Pai espiritual. Pedimos misericórdia e graça, para que assim possamos caminhar com melhor discernimento, com mais profundidade, Pai, em nossa alma e coração, numa experiência mais profunda, poderoso Pai. Assim que, Senhor, pedimos, Pai, pelo irmão Valmir Bastos, que está em viagem, juntamente com a família, a proteção. Também oramos, Pai, pela irmã Jússi da Rocha Peixe, poderoso Jeová, que está com dor de cabeça nos olhos, Senhor, no estômago. Pai Celestial, em nome do Senhor Jesus Cristo, apresentamos a nossa irmã no trono de graça, para que o anjo Senhor toque ela seja curada, liberta dessa opressão do inimigo, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Assim pedimos, ó Pai, na continuação desse dia, a proteção e a bênção, que o anjo do Senhor se acampe ao nosso redor, nos guarde, nos livre de todos os males e perturbações, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém, Jesus.
Os irmãos podem se assentar. Glórias a Jesus. Renova-me, Senhor. Senhor, venha mudar meus pensamentos, restaura os meus sonhos e meus sentimentos. Vem encher o vaso e é o que eu mais quero. Por onde tenho andado, sempre estás por perto e vem encher o vaso. É o que eu mais quero. Por onde tenho andado, sempre estás por perto. Peça: renova-me, Senhor, venha curar as minhas feridas. Eu quero ser Senhor, venha mudar meus pensamentos. Glórias a Deus. Restaura os meus sonhos e meus sentimentos. Vem encher o vaso. Vem encher o vaso, é o que eu mais quero. Por onde tenho andado, sempre estás por perto. Renova-me, venha curar as minhas feridas. Eu quero ser melhor. Renova-me, Senhor, renova-me,
aleluias. Oremos. Senhor Jesus Cristo, nosso Deus e Pai, Senhor Deus, muito obrigado, Pai, porque o Senhor tem nos guardado até aqui, tem nos protegido, tem falado aos nossos corações através do teu servo, nosso pastor, Pai. Obrigado, Senhor, porque o Senhor tem derramado este maná, Senhor, a nós, os pequeninos, Pai, essa palavra tão preciosa, Senhor, tão simples, Pai. Obrigado, Pai, porque o Senhor tem lembrado de nós, Pai, tem nos preparado este lugar, Senhor, tem nos preparado um pastor, Pai, os caminhos da Tua palavra, Senhor, o direcionamento. Obrigado pelo Teu ministério, Senhor, pela Tua mensagem. Só temos a Te agradecer nesta manhã, Pai, e Senhor Deus, uma vez mais, Te pedir, leve-nos em segurança aos nossos lares, Pai, que se assim for da Tua vontade, possamos estar novamente na parte da noite, cantando louvores e ouvindo a Tua santa palavra, esta mensagem preparada para os Teus filhos. Senhor Deus, é o que Te pedimos e Te agradecemos, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Glórias a Deus. Quantos foram abençoados nessa manhã? Amém? Glórias a Deus. Como o pastor já anunciou, então, nós estamos com o intuito, de facilitar a ida dos irmãos e não precisarmos irmos em vários carros. Tem toda a questão do cansaço, dos gastos também. Nós estamos montando uma caravana para irmos em conjunto, então, para Criciúma no próximo sábado, dia 28. Então, estamos cotando o pessoal que está com desejo de ir e tem intenção de ir no dia 28, para darem os seus nomes, para assim entendermos se vamos locar uma van ou um micro-ônibus. A ideia é locarmos um micro-ônibus com 28 lugares, para irmos assim descansados, O plano é sairmos no sábado, dia 28, às 6 horas da manhã, aqui da igreja, para chegarmos lá, ter tempo de almoçarmos, e já retornar no mesmo dia, às 6:30 da tarde, ali para Joinville, então, novamente também de micro-ônibus. Então, os irmãos que têm desejo de ir, alguns irmãos já deram os seus nomes também, teremos irmãs também que irão junto no micro-ônibus. Então, os irmãos e as irmãs que estiverem interesse de ir no sábado, dia 28, com a caravana, por favor, deixem seu nome comigo, podem mandar um WhatsApp também, estaremos dando mais detalhes ali no grupo do Atalaia e no grupo do Próximo. E caso não alcançamos o número de 28 pessoas por micro-ônibus ou o número da van, então assim podemos organizar aí as caronas, os carros, mas a ideia é irmos de micro-ônibus, então buscarmos os tablets no próximo sábado. Qualquer dúvida também, os irmãos podem vir falar comigo para mais detalhes aí da caravana. Graças a Jesus, acho que os detalhes são esses, e estamos então despedidos no nome do Senhor Jesus Cristo. Vão em paz, no nome do Senhor Jesus, e até uma próxima oportunidade à noite, se assim Deus permitir. Vão em paz. Conheci a Cristo e a Ele entreguei todo o meu ser, e o transformou o meu jeito de pensar, o meu jeito de viver. Tudo passou, tudo mudou, nova vida encontrei em Jesus, o meu Rei. Livre agora estou, não mais vivo eu, agora Cristo vive em mim. Tudo se fez novo, as coisas velhas já passarão, nova criatura sou. Tudo passou, tudo mudou, nova vida encontrei em Jesus, o meu Rei.
nova criatura.